Olá, irmãos, graças e paz. Paz que é multiplicada pelo conhecimento de Cristo, né? Como o apóstolo Pedro disse. Hoje eu quero fazer um curta, rapidinho, falando um pouco sobre a herança de Deus para nós. E eu quero trazer à memória aquele texto que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 15 e diante. Ele começa dizendo que conhecendo o amor, conhecendo a fé e o amor de Deus que opera em vós, não cesso de dar graças a Deus nas minhas orações, pedindo ao Pai que vos conceda espírito de sabedoria e de espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Veja, Paulo está orando, ele está fazendo menção, a única menção que ele faz aos santos de Éfeso, e ele insiste em chamá-los de santos, pense bem nisso. A única menção que ele faz a eles é acerca da fé e do amor que eles têm vivido, que eles têm conhecido e que eles têm praticado, que eles têm vivido, mas o restante da oração é um clamor a Deus em favor dos homens. E o que ele pede a Deus em favor dos homens, em favor daqueles irmãos de Éfeso, que eram povos gentios, assim como nós brasileiros éramos. Então eu acolho essa oração para mim e para você, brasileiro, baiano, itapetinguense. Então ele faz oração pedindo a Deus que ele conceda a nós o espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele mesmo. Paulo está dizendo: olha, Senhor, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no pleno conhecimento seu, eu peço que o Senhor entregue a esses irmãos, entregue a mim, entregue aos irmãos de Éfeso, de Itapetinga, da Bahia, do Brasil. Eu peço que o Senhor conceda a eles espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento seu, para que, iluminados os olhos do vosso coração, possam entender o poder que há no seu chamamento, ou seja, no chamamento de Deus para a salvação, no chamado dele para perto de si mesmo. Tem a ver com Deus ali. Paulo está dizendo da obra de Deus em favor do homem, no chamamento de Deus para a salvação que ele mesmo promoveu. E para que conheçam, após ter iluminado o coração, após os olhos do coração serem iluminados, após haver luz, após haver clareza, eles possam entender e compreender a gloriosa riqueza que o Senhor trouxe e colocou nos santos. Olha o que ele diz lá, para que possam entender, para que possam compreender a riqueza da glória nos santos, a riqueza da sua glória nos santos. É isso que está dizendo o texto. Depois ele passa a dizer o qual exerceu a suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, né, dando a ele o nome que está acima de todo nome que se possa referir. Ele fez cabeça e tudo mais. Está lá em Efésios, ele segue dizendo acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consumou essa herança. Ou seja, existe uma herança que é gloriosa, existe uma herança que é riquíssima e que Deus nos deu. É algo dele, é algo que ele fez, mas que ele resolveu e que ele escolheu introduzir em mim, introduzir em você. Essa poderosa herança. Amém? Vamos descobrir qual é essa herança no capítulo 2. Capítulo 1, versículo 15, ele encerra dizendo que esse nome de Cristo, que sela, esse nome de Cristo que é poderoso, que está acima de todo nome que se possa referir, ele deu à igreja, para que ele pudesse ser a plenitude, de aquele que tudo enche em todas as coisas. Está lá no texto, eu recomendo a leitura. E no capítulo 2 ele diz como se consuma essa herança. Capítulo 2 ele já começa dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados, em vossos delitos, em vossas ofensas. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Como assim mortos? Veja, lá no Éden, lá no jardim do Éden, quando Adão resolveu ouvir a voz da sua esposa, ouvir a voz de Eva, que por conseguinte ouviu a voz da serpente, do enganador, do mentiroso, né? Ele morreu espiritualmente. Existia uma glória que revestia Adão e Eva, existia uma glória que trazia governo para eles nessa terra, e essa glória foi perdida no momento em que eles contribuíram em favor de Satanás, que eles ouviram a voz de Satanás, que eles decidiram descobrir algo a mais daquilo que Deus já tinha dado para eles. Veja, tudo que Deus fez para a humanidade, Deus viu que era bom. Deus criou coisas maravilhosas para a humanidade, mas Deus não podia esconder da humanidade o mal. O mal havia na humanidade, Satanás estava aqui na terra, existiam esses males, mas Deus construiu um lugar de bênçãos, um lugar de bem, um lugar de provisão, um lugar de paz, um lugar de governo para o homem. E Satanás veio tomá-la,
apresentando a ele o mal. A árvore chamava fruto do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles não optaram, enquanto eles não quiseram escolher conhecer o bem e o mal não podia governar, o mal não podia dominar. Deixa eu me apressar que o celular está descarregando. O mal ele não podia se apresentar, porque o homem não escolheu conhecê-lo. O homem conhecia o bem de Deus. E Deus fez isso e viu que era bom, e Deus fez aquilo e viu que era bom, entregou ao homem, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Mas a partir do momento que o homem resolve escolher conhecer, veja que a chave está em conhecer. Quando o homem resolve conhecer o bem, que ele já conhecia, mas também conhecer o mal, Satanás diz: agora é a minha deixa. E já de cara eu vou lhe apresentar a morte. Quando o homem resolveu conhecer o bem e o mal, desobedecendo a Deus, Deus não queria que ele conhecesse, mas também Deus não impediu. Porque o homem tem livre-arbítrio, Deus não é um ditador. Deus é um pai e um pai amoroso. E ele não pode esconder as coisas dos seus filhos. Eu não posso prender as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, eu não posso prendê-las dentro de casa, privando-as de conhecer o mundo lá fora. E existe mal lá no mundo, mas existe também coisas boas. Elas vão escolher para em que caminho vão andar. Deus não proibiu elas. Deus não nos proibiu. E nós resolvemos conhecer o bem e o mal. E agora Satanás entra para apresentar o mal. E agora é o que chamamos de governo do pecado, o governo das trevas, o império das trevas. A apresentação do mal. O leão que era herbívoro, comia só mato, agora passa a ter sede de sangue, fome de carne de outros animais. Então, bom, vamos lá, resumindo. Adão pecou, a morte entrou, o pecado entrou, ele arrendou o governo, a glória que ele tinha para Satanás. Então, nós vivemos essa herança. Nós morremos porque Adão, que é o homem original, o primeiro homem, escolheu essa morte espiritual. E não está falando de morte natural, de uma morte do nosso corpo, está falando de uma morte espiritual. Adão escolheu essa morte, viver essa morte espiritual, né, desobedecendo a Deus. E nós passamos a humanidade toda, que foi gerada por Adão, passou a nascer assim. O salmista diz, eu não me recordo aqui a referência, mas ele diz que em pecado fui concebido pela minha mãe, em pecado concebi a minha mãe, eu já nasci em pecado. Veja, você não ensina uma criança a mentir, você não ensina uma criança a ser egoísta, você não ensina uma criança a ser má. Mas ela nasce com isso. Todos os seres humanos nascem com isso, com essa condição do mal em si. Não é com essa herança. Então, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que existe outra herança proposta, uma herança do Senhor para nós. E ele diz, mas ele ressuscitou vocês, estando vós mortos em vossos pecados, em vossos delitos. Ou seja, essa herança que Deus nos deu é o Evangelho de Jesus Cristo, é a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, é a obra de Jesus Cristo como o segundo Adão em nossas vidas, nos dando uma herança não mais de pecado e de morte, mas uma herança de justiça, uma herança de redenção, uma herança de vida. A primeira coisa que Jesus nos apresenta, né, a primeira coisa que Adão apresentou a nós por meio de Satanás e por meio dessa herança foi a morte. A Bíblia diz em Romanos 5, vou concluir aqui, que a primeira coisa que Jesus nos apresentou após a sua morte e ressurreição foi a vida dele. E Adão foi a morte. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, só para concluir, em todo o capítulo de Romanos 5 ele vem falando sobre isso. Recomendo a leitura. Romanos capítulo 5, carta de Paulo, Romanos capítulo 5. Ele diz o seguinte, olha, não foi logo porque todos pecaram que Deus vê a humanidade dessa forma. Deus via a humanidade dessa forma, como todos pecadores, por conta da transgressão de um só. Se um pecou, logo todos pecaram. Está lá em Romanos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 16 em diante. Diz assim que por meio da ofensa de um só, o pecado entrou e a morte passou a reinar. A Bíblia diz isso, por meio da ofensa de um só, não é pelas suas ofensas, não é pelos seus erros, não é pelos seus pecados, pelo seu mau comportamento. Isso tudo é oriundo de uma herança deixada por Adão. Todo o mau comportamento da humanidade, assassinato, morte, dor, roubos, corrupção, tudo isso é fruto, é oriundo de uma herança. Foi imbuído na humanidade por meio da herança de Adão. A Bíblia diz que por meio de Adão, que pecou, que foi o primeiro que pecou, logo todos pecaram. Aí no Romanos capítulo 5, versículo 16 em diante, ele diz por meio da ofensa de um só.
entrou a morte passou a reinar. Ele diz, mas aqueles que recebem a abundância da graça, não é conquistam, aqueles que recebem a abundância da graça. Graça de quem? De Deus. A abundância do favor de Deus, a abundância da graça e o presente da justiça. Dom ali é presente. Deus tem dado presente da justiça. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão, não em morte, não pela morte que foi apresentada para Adão, mas reinarão em vida. E essa vida é a própria vida de Deus, por meio de Cristo Jesus. Veja, em Adão o pecado entrou e a morte passou a reinar. Em Jesus existe um reino agora, e é o reino de vida. Lá continua dizendo, em Adão, por meio da ofensa de um só, por meio da desobediência de um só, veio o juízo. E esse juízo trouxe a condenação, que trouxe a morte. Mas por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, que obedeceu a Deus, deixou a sua glória, desceu até aqui, morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida com Satanás e com a lei. Por meio da obediência de um só, veio a justificação, veio a graça, aliás, para a justificação por meio de Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós temos graça e nós temos justificação. Se em Adão, está lá em Romanos 5 também, seguindo essa linha de pensamento, Romanos capítulo 5, em Adão, por meio de um só e da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um só também, muitos se tornaram justos. Não é que vão se tornar justos quando morrerem e ir para o céu, muitos se tornaram justos. Então, meu irmão, você que não recebeu Cristo no seu coração, você não é pecador por causa dos seus erros, por causa dos seus males. Você não é pecador porque você matou alguém, você não é pecador porque você prostitui, você não é pecador porque você usa drogas, você não é pecador porque você é iracundo ou essas coisas todas. Isso tudo é oriundo da herança que você está vivendo. E por meio da herança de Adão, você se torna pecador. Você é classificado no reino espiritual, em todos os reinos, como pecador, assim como eu era. Mas se você passar a crer em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida, Ele te dá a justiça que vem de Deus e você passa a se tornar não pecador, mas um justo nessa terra. Aquele que é aceito, recebido por Deus. A Bíblia diz que os pecados fazem separação entre Deus e os homens. A Bíblia diz que o pecado faz com que o ouvido do Senhor esteja agravado e os seus braços encolhidos. Mas justificados em Deus, não existe mais essa condição para a sua vida. E isso não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver com você. Você pode ser um cara perfeito, exímio, um homem massa demais nessa terra. Paga todas as suas contas, ajuda a velhinha a atravessar a rua. Mas essa condição de pecador existe dentro de você, não por causa de você, mas por uma herança de Adão. Mas eu te convido hoje a receber e conhecer a riqueza, a rica e gloriosa herança que Jesus Cristo veio trazer para nós. Uma herança de justiça, uma herança de graça, uma herança de favor. Amém? Deus abençoe sua vida. E vamos seguir depois com mais alguns vídeos, com mais algumas explicações. Meu nome é Murilo, sou aqui de Tapetinga, da comunidade cristã Voz do Deserto. Deus abençoe vocês.